lógico, o Rafa estava com uma máscara verde, é algo muito lógico. Eu não vou afirmar isso porque todo mundo está vendo que ele está com uma máscara verde na cara. O nosso tema de hoje é sobre filhos, né? Há 6, 7 anos, né, eu tenho cuidado de parte dos jovens. Minha célula, depois uma rede de jovens. Eu tenho cuidado, eu tenho lidado com vários jovens. E ao longo desse tempo, eles têm falado algumas coisas para mim, às vezes pedindo algum conselho, pedindo alguma oração, que era algo muito lógico, mas que às vezes os próprios pais deles não sabiam. Então hoje eu quero falar aqui para vocês sobre filhos. Eu quero falar 4 coisas que o seu filho sempre quis te contar, ou que o seu filho talvez passe e você, pai e mãe, não saiba. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Agora vamos numa faixa etária. Quem aqui tem filho adolescente? Adolescente. Quem aqui tem filho até, 10 anos de idade? Até 10 anos. Quem aqui já tem filho maior de idade? De 17 para cima? Amém? O seu filho pequeno, né? Ele vai passar às vezes por uma certa idade onde ele vai conhecer coisas diferentes. Seu filho adolescente, na escola, em qualquer lugar que ele está, ele já passa a conhecer coisas diferentes e começar a praticar também. O seu filho maior, talvez hoje você não possa, talvez como pai, pegar ele, né, dar umas palmadas nele e falar, filho, faz isso direito. Mas você pode aconselhar, mas você pode aconselhar ele a tomar decisões corretas, né? Então vamos lá. Eu quero hoje falar de filhos, adolescentes e jovens e procurar transmitir a vocês, pais, o que o seu filho sempre quis falar para você. Então nessa manhã que você venha olhar para mim, você venha ver como se fosse o seu filho falando com você. Porque essa ministração eu quero que você absorva bastante coisa. Porque como eu disse, às vezes é preocupante. Às vezes tem muitos jovens aqui na nossa rede de jovens que nós cuidamos e eles falam coisas para nós que nem o pai e a mãe sabem. Ou nem a avó, nem o tio, a tia, alguém que cuide deles sabe. Porque talvez eles não tenham a liberdade. A gente faz um encontro e às vezes eles contam coisas para nós lá no encontro que também nem o pai e a mãe sabem. Então eu queria que vocês estivessem bem atentos. Primeiro ponto. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus 3:16. Mateus 3:16. Mateus 3:16 vai falar o episódio quando Jesus ele é batizado. Todo mundo conhece a história. Diz assim que Jesus já foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ó, imagina só, Jesus ele tinha que ser batizado para cumprir a lei, porque esse era o plano de Deus desde o início. Jesus viesse, cumprisse toda a lei, morresse por Jesus, e através disso, eu e você venhamos alcançar a salvação através de Jesus. Esse era o ponto. Então Jesus estava ali cumprindo algo que foi estabelecido pelo Pai dele, estava se batizando. E quando Jesus ele sai ali da água, né? Ele sai ali, fala que deve uma pomba e uma voz do céu fala: olha, esse é meu filho amado, que me alegra. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei como que o filho convive, mas uma coisa que eu posso falar para você em questão a nossa rede de jovens hoje, os jovens que a gente acompanha, falta pais que falam palavras, como eu posso dizer? Palavras, como eu posso dizer, um elogio para o filho.
sabe? Este é meu filho amado que me alegra. Essa parte que fala não está dizendo, olha, como você se batizou, você é meu filho amado. Se você se batizar, você é o meu filho amado. Não, Deus está falando, este é o meu filho amado. O que falta muitas das vezes é nós afirmarmos para os nossos filhos que eles são amados por nós. O que falta muitas vezes é nós olharmos no olho deles assim e falar, ó, você é amado, eu te amo. Acordar ele, dar um bom dia para ele. Se ele estiver indo para a escola e falar, olha, você é amado, se cuida, eu te amo. Quando ele for dormir, você lá no quarto dele, você dá um beijo na testa dele. Tem muitos que falam, vai dormir, moleque, tá na hora, tá uma chinelada, né? Mas dá um beijo na testa dele e falar, você é amado, eu te amo. É uma coisa óbvia. O seu filho, ele sabe que ele é amado por você, mas é algo que ele necessita ouvir. Você que é casado, você que faz corte, você que é noivo, você que tem algum relacionamento, é algo lógico. A pessoa sabe que você gosta dela, a pessoa sabe que você ama ela. Mas esquece de falar isso. Esquece. Tá? Então é algo lógico. Esse primeiro tema, primeira parte, é algo muito interessante. Primeiro tópico, a primeira coisa que o seu filho sempre quis falar para você e talvez ele não teve coragem. Não me deixe passar fome. Aí você fala assim, pô, mas eu sou pai, eu sou mãe, sou avó, sou tio, não sei, mas você cuida desse adolescente, você cuida desse jovem. É lógico, eu nunca vou deixar ele passar fome, eu vou fazer de tudo por ele. Mas essa fome que eu quero falar não é uma fome natural, mas é uma fome da alma, é uma carência. Às vezes tem muitos filhos, tem muitos jovens dentro de casa que eles têm tudo do bom e do melhor. Eles têm Xbox, ele tem celular de última geração. Quando eu era criança, gente, eu não tinha celular não, eu brincava com aquele minigame da feira, sabe, R$7? Que afundava o botão e você puxava para trás de novo, assim. Quem já teve um daquele? Todo mundo, mas antigo já teve, né? Era aquilo. Hoje, talvez o seu filho, ele tem Xbox, ele tem iPhone 7, ele tem um monte de coisa, ele tem sapato da Nike. Quando eu era criança eu também não tinha isso não, porque era muito caro. Ele tem um monte de coisa, do bom e do melhor. Sabe o que falta? Ele tem um alimento natural. Ele tem tudo do bom e do melhor no natural, mas falta o alimento da alma. Falta o cuidado da alma. Falta o aconselhamento, como que eu posso dizer, na parte da alma, na parte do cuidado e de preocupação, como seu filho está sendo alimentado no emocional. Falta esse acompanhamento. Quer um exemplo? Te dá 2, para ficar melhor. A menina, ela começa a ter uma fase da idade dela, que ela começa a se arrumar, colocar uma roupa mais curta, se arrumar, fazer várias coisas para quê? Para às vezes passar na rua e chamar a atenção. Chamar a atenção, receber um assobio, receber uma olhada, uma cantada. Sabe por que ela faz tudo isso? Porque no natural talvez ela tenha um pai que provê tudo para ela. Talvez ela tenha as coisas do bom e do melhor, mas ela não tem um alimento emocional. Ela não tem um alimento na alma. E ela faz tudo isso porque ela procura tentar se alimentar em outros lugares. A sua filha ou seu filho, se ele não tiver o alimento dentro de casa, em questão da parte emocional, ele vai procurar querer se alimentar em outros lugares, de outras coisas. Se ele não ouve de você que ele é amado, ele vai procurar ouvir de outras pessoas que ele é amado. Se ele não ouve de você que ele é uma pessoa que, não filho, você vai conseguir, você está com dificuldade na escola, mas você vai conseguir, senta aqui, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar porque você vai ser, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um advogado, um médico. Então, você está com nota vermelha, mas eu vou te ajudar, você vai ser um médico, você vai conseguir ser um advogado, você incentivar o seu filho, precisa que você seja isso para ele. Mas muitas vezes, alguns jovens que a gente acompanha, os pais têm sido ao contrário. Você tirou nota vermelha, você é um burro. Tá vendo esses caras que pegam aí, passa aí com o uniforme laranja? Se você não estudar, você vai acabar que nem eles.
Muitas vezes, em vez de nós sermos aqueles que vamos alimentar os nossos filhos na parte emocional, nós temos destruído isso neles. Nós temos muitas vezes destruído esses sonhos dentro deles. E quantos jovens a gente acompanha no encontro, que passa por algum momento de aconselhamento com a gente e chora e fala tudo isso que o pai ou a mãe diz para eles. Sabe o que acontece? Esses jovens muitas vezes ele é essa menina que usa roupa curta, que talvez tenta ter relacionamento com vários rapazes para se sentir amada. Esse jovem muitas vezes é um menino que começa a beber, começa a usar droga, começa a ficar viciado em algo para se adequar a um determinado grupo de pessoas, para se sentir aceito. Porque muitas vezes dentro de casa ele não se sente aceito. Muitas vezes dentro de casa ele não se sente querido. E ele procura suprir tudo isso que ele não tem dentro de casa, aí fora. Com as pessoas que muitas vezes não são um bom exemplo para eles. É pesado o que eu estou falando? É pesado, mas é a verdade. Nós podemos dar tudo. Vocês podem dar tudo para eles. Vocês podem dar roupa, vocês podem dar videogame, tênis de marca, calça, vocês podem dar tudo. Se vocês não alimentar o emocional deles, outras pessoas vão alimentar. E a gente tem visto isso na nossa rede. Muitos jovens chegam aqui, às vezes bem vestido, arrumado, você não dá nada, você fala, ele tem a vida perfeita. Mas você começa a conversar com ele 5 minutos, aí você fala, coitado, precisa de acompanhamento de oração, precisa de ajuda. Existem algumas questões que são lógicas, e por serem lógicas, muitas das vezes são esquecidas. E seu filho não tem coragem de contar elas. Assim elas se tornam segredos que talvez ele nem sabia que precisava contar. Às vezes tem coisa que é lógico, está estampado. Ele não está bem, ele está com dificuldade na escola, alguma coisa está tirando a atenção dele. O seu filho adolescente, jovem, não sei, maior de idade, alguma coisa está chateando ele, é algo lógico, algo óbvio, está na cara. Só que às vezes ele não tem a coragem de contar porque ele nem sabe que ele precisa de contar aquilo. Porque ele pensa que você, como pai, você está vendo. E muitas vezes você não está vendo. E é algo que ele guarda para ele e aquilo vai passando e no futuro tem consequências. Outra coisa. Quando vemos essa passagem, Jesus sendo batizado, que nós acabamos de ler, para cumprir a profecia e o propósito do Pai, vemos um Deus Pai fazendo uma declaração para este filho. Este é meu filho amado e quem tem o prazer. Para que e por que fazer isso? Jesus, ele sabia que ele era amado pelo Pai, sabia que era filho de Deus. Às vezes nós deixamos de falar as coisas que são lógicas para nós. É claro que eu amo meu filho, é claro que eu aceito ele do jeito que ele é. Eu não preciso falar. Não era isso que Deus queria ao informar para Jesus que ele era amado. Mas Deus, ele queria alimentar o seu filho. Ele estava servindo ali um banquete no lado emocional. Jesus, ele não queria, Deus, ele não falou aquilo porque Jesus, ele tinha dúvida se ele era aceito. Deus, ele não falou aquilo porque Jesus, ele tinha dúvida se ele é amado. Mas Deus falou aquilo porque Deus queria alimentar o emocional. Ele queria falar, olha, você é meu filho amado. Você é meu filho querido. Por que Deus, ele fala isso? Ele queria alimentar o emocional de Jesus. Porque nós lemos o capítulo 3. No capítulo 4, ele vai ser mandado ao deserto para ser tentado por quem? Por Satanás. Ali ele estava passando necessidade, ali ele estava com fome, ali talvez ele estava com frio, porque o deserto é o inverso, de dia é muito quente, de noite é muito frio. Ele ficou esse período para ser tentado. E sabe uma coisa interessante? Ele poderia sim, no natural dele, estar fraco. Ele podia estar ali no momento que ele estava com fome, mas o emocional dele estava saciado. Deus, ele procurou alimentar o emocional do filho dele, porque ele sabia que vinha propostas, ele sabia que ia acontecer, que Satanás iria tentar Jesus, mas quando Satanás ele chega para tentar Jesus, fisicamente ele podia estar fraco, mas o emocional estava cheio. Eu vou tentar traduzir para você entender. Quando seu filho,
ele ouve declaração da sua boca, Pai, que ele é amado, que ele é querido. Quando o seu filho, ele ouve, ele vê, você olhando nos olhos dele, você está com dificuldade na escola, você quer ser o quê? Quer ser um médico? Então senta aqui, ó, eu vou te ajudar. Quando ele vê esse apoio de você, muitas vezes ele pode estar no natural, fisicamente, pode estar com dificuldade, mas o emocional dele vai estar suprido. E ele não vai procurar ser cheio em outras pessoas, porque você já está alimentando ele. Ele não vai procurar ser aceito por outras pessoas, porque você já está aceitando ele. É algo lógico. Você ama ele, mas começa a declarar isso para ele. Começa a chegar lá, quando for colocar ele para dormir, se ele é pequeno e faz muita bagunça, dá uma chinelada, coloca ele lá, mas fala, filho, eu te amo, tá? Boa noite. Mas começa a declarar isso. Você vai ver que ele vai começar a olhar você até de uma forma diferente. Ele vai olhar você como um pai, como um amigo, que ele vai poder às vezes passar por dificuldade, mas ele vai falar, não, ó, eu passo por dificuldade, mas quando eu chego para o meu pai, ele só não me corrige, ele só não me bate, ele só não me dá uma advertência, mas ele me dá conselho, ele me dá direção. Ele vai começar a olhar você de uma forma diferente, que ele vai pegar, ele vai rasgar, ele vai contar tudo para você. Outra coisa, eu não sei quem sou. Os adolescentes não sabem quem eles são. Eles acreditam que eles são o que vestem, o que fazem ou o que o mundo diz que eles são. A novela, o YouTube e as músicas. É outra coisa, outra característica do seu filho, quando ele é um adolescente. Ele muitas vezes não sabe quem ele vai na onda. Lembra do Restart? Você já comprou uma calça colorida para o seu filho? Já? Alguém falou já. Lembra do Rebelde? A sua filha já falou que era a Dulce Maria ou a outra lá? Já? Já? Já falou? Eu ia com aquele lencinho feio pra caramba amarrado no pescoço? Já foi? Vamos ver outra modinha. Acho que dos jovens é mais isso, né? Restart, o Rebelde acho que era o pior, né? O pessoal pensava que vivia na novela, né? Não? Passou por essa fase? Graças a Deus. Mas então, os jovens muitas vezes eles não sabem quem eles são. Então eles começam a pegar a identidade de grupo. Eles começam a pegar a identidade aleatória. E uma coisa interessante, eu dei 2 exemplos aqui, talvez vai da calça e lá do Rebelde, lá do lenço lá. Mas sabe uma coisa interessante? O seu filho talvez ele tenha pegado identidade de grupos de fora. Porque muitas vezes ele não sabe quem ele é. Ele está gerando a identidade dele. Ele é um adolescente, vai de 10 a 15 anos, ele está começando a gerar a identidade dele. Então, sabe o que ele vai fazer? Se ele está passando fome, lá no primeiro tópico que a gente falou, se ele não tem o emocional dele saciado, ele vai começar a aderir, ele vai começar a querer ser aceito, e ele vai começar a se adequar àquele grupo. Se aquele grupo fala palavrão, ele vai falar palavrão porque ele quer ser aceito por aquele grupo. Se aquele grupo, às vezes, ele mente, eles falam algumas coisas assim mais pesadas, eles compartilham pornografia. Não pode falar pornografia aqui, né? Se eles compartilham pornografia, ele vai compartilhar porque ele vai querer se adequar àquele grupo. E uma coisa muito perigosa, se o seu filho, ele tem tudo no natural, ele está saciado no natural, mas o emocional dele está vazio, ele vai querer ser aceito por outros grupos. Ele vai querer fazer o que aqueles outros grupos fazem para ele ser aceito, para ele ser querido, para ele ser elogiado, né? Já que muitas vezes nós pais não elogiamos nossos filhos, não falamos você é bênção, você é esperto, você é inteligente, você vai romper, você vai ser um médico, você vai ser um enfermeiro, você vai ser um advogado, o que você quer ser? Senta aqui, eu vou te ajudar, vamos estudar. Está com dificuldade na escola? Tirou nota vermelha? Você não é burro não, você é inteligente, vem cá, vamos, a gente vai conseguir. Em vez dele ter esse pai que muitas vezes incentiva ele tem um pai que muitas vezes não incentiva. E o que ele faz? Ele procura ser aceito por esses grupos, procura fazer o que esses grupos fazem. Nós temos vários jovens, às vezes que vêm aqui e começam a caminhar com a gente com dificuldade em várias áreas. Por quê? Porque não tem esse tipo de pai dentro de casa. E muitas vezes,
Alguns deles são jovens que têm pais cristãos. Do casarão lá da sede, daqui do Zaira não, tá bom? Lá da sede, os pais é tudo lá da sede. Não são do Zaira. Glória a Deus, né? Amém? Esse amém foi um amém, amém, amém. Então, eles acreditam que são, né? Que eles andam, agora eu sou roqueira, agora eu sou patricinha. Aí começa a usar roupa de moda, maquiagem. Algum filho de vocês já passou por essa fase? Que ele era roqueiro, escutava rock, baixa cabeça. Depois ele começou a escutar música mais, sei lá, mais emo, né? Não sei, mais emo. Agora ele gostava mais dessa música emo. Aí depois ele começou a ouvir sertanejo. Depois ele começou a ouvir várias coisas, ele foi se adequando, foi mudando, tentando ser aceito. Emocional vazio dá nisso, ele tenta ser aceito, tenta se adequar. Se um grupo fala que gosta de rock, ele fala que gosta de rock para ser aceito. Se o grupo fala que gosta de samba, ele fala que gosta de samba para ser aceito. Eu estou dando exemplo leve, mas aí você coloca na sua mente tudo errado aí que tem fora no mundo, porque ele vai tentar se adequar nesses grupos para ser aceito. Outra coisa, quando Jesus ele sai da água, Deus ele fala, este é, ou seja, você é. Deus ele não fala, olha, se você fizer, se você continuar, se você tirar, se acontecer. Deus ele não coloca um se, ele não coloca uma pergunta, mas ele coloca uma afirmação. Ele fala, este é meu filho amado, este é o meu filho querido. Nós precisamos disso para os nossos filhos. Sejam eles adolescentes, sejam eles crianças, sejam eles maiores de idade. Você precisa olhar nos olhos do seu filho e falar, filho, você é meu filho amado. Eu te amo. O que você precisa? Precisa de um abraço? Não é criança não, gente. Às vezes seu filho tem 20 anos, 30 anos, mas ele precisa de um abraço. Às vezes ele está passando por dificuldade e talvez na sua frente ele é forte, sabe? Ô mão, sou forte. Mas quando ele está lá, ele chora, que nem criança. Ele precisa do colo do pai. Precisa do abraço do pai. Às vezes seu filho pequeno faz alguma coisa errada e ele fica, se meu pai me ver, ele vai me bater, ele vai me bater, ele vai me bater. Ele já gera um desespero nele. Eu já fui criança, faz pouco tempo. Eu fui criança. E era um desespero. Uma vez eu e meu irmão jogando bola, a gente quebrou um vaso da minha mãe. A gente sofreu, acho que ela foi, não sei o que ela foi fazer, mas a gente sofreu até ela voltar, porque a gente já ficou imaginando como que ela ia bater na gente. Foi triste aquilo. O seu filho, às vezes, ele é uma criança, ele é pequenininho, ele faz alguma coisa errada, e ele já começa a ficar acelerado, já começa a sofrer, meu pai vai me bater, meu pai vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele já começa a maquinar várias coisas na mente dele. Lógico, você tem que corrigir. Corrige. Amém. Mas depois disso, olha no olho dele e fala, filho, eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu quero que você seja alguém na vida. Eu faço isso porque eu quero direcionar você. Eu faço isso porque eu quero ensinar você. A Bíblia fala que os filhos são como flechas. Sabe uma coisa interessante? Quem aqui prefere estar num carro? Vou dar um exemplo, vocês vão levantando a mão. Você vai para o centro de Mauá. Você prefere estar num carro que está indo a 50 km por hora ou a 10? Quem prefere ir num carro que está a 50? A 50. Levanta a mão aí, gente. Vamos participar da pegadinha aqui? Agora levanta. Quem prefere ir no carro que está a 10? Ninguém, né? E se eu te falar que o carro que está a 10 é o único que tem volante? A história já muda, né? Sabe uma coisa interessante desse exemplo que eu dei para você? Não interessa a pressão que você põe no seu filho. Você tem que fazer, você tem que tirar, você tem que tirar, você tem que fazer, tem que acontecer, você tem que ir, você tem. Não interessa a pressão que você coloca. O que interessa é a direção. O carro que não tem volante, ele até tá rápido, mas o primeiro muro, o primeiro poste, a primeira curva, ele vai bater. Agora o carro que está indo devagar, ele pode estar até indo devagar, mas ele tem direção. Às vezes você vê o filho do vizinho e você fala, nossa, ele é tão inteligente, né? Ele resolve as coisas sozinho, matemática, ele é uma bênção, na faculdade ele tem um raciocínio bom,
ele é mó acelerado para as coisas, ele consegue, sabe, fazer tudo certo, ele é inteligente pra caramba, e você começa a comparar o filho do vizinho com seu filho. O seu filho, ele tem uma velocidade, o filho do vizinho, ele tem outra velocidade. Sabe o que interessa no caso? Não é a velocidade, é a direção. É como você vai conduzir ele. O que interessa é a direção, é aonde você vai apontar que você quer que ele chegue. É isso que importa. Muitas vezes a gente corre, a gente faz isso chateia muito. Você pode ter certeza, eu estou falando isso para você porque a intenção do casarão hoje são os jovens que estão ministrando. A intenção do casarão é que a gente venha falar o que aconteceu com a gente. O que a gente escuta dos filhos de algum de vocês, às vezes, aqui na igreja, e o que aconteceu na nossa infância, que machucou a gente. E você pode ter certeza, você fazer comparação do seu filho é a pior coisa. Alguém que gosta de ser comparado? Gosta? Imagina, esposa, se o seu marido chega para você e fala, olha, você estava bonita hoje, mas você viu fulana, a roupa dela combinava. Detonou você, né? Ou a sua esposa chega para você, marido, e fala assim, olha, eu vi fulano, ele está bem mais magro, bem mais em forma que você. Detonou você, né, Marcelo? Quer ver gelo, gente? Comparação é horrível. Imagina você chegar para o seu filho e falar, olha, você é inteligente, filho, mas você viu lá ele não precisa de ajuda para fazer a lição de casa. Ele não precisa de ajuda para isso, ele não precisa daquilo. Você viu? Fulano está na faculdade, você está entregando currículo ainda, meu. Ó, acorda. Comparação. Não interessa se ele está indo a 50 quilômetros ou a 10, o que interessa é a direção, é como você está conduzindo ele. Porque a direção que você está conduzindo ele vai demorar ou ele vai chegar rápido, mas ele vai chegar. Agora, se você acelerar, ele só vai ser um carro que está numa velocidade até boa, mas sem volante. Resumindo, não vai chegar a lugar nenhum também. Uma hora ele não vai aguentar a pressão. Pai, eu não sei quem sou. O que é identidade? Não é quem você é, vem do idem. Quer dizer igual a quem eu sou. Precisamos entregar a identidade dos nossos filhos e nós temos a escolha de fazer isso deles, igual a nós. Né? Como assim? Deixa eu traduzir isso daqui. A identidade não quer dizer de quem ele é, mas quem ele vai ser, quem ele vai se tornar, o que vai gerar nele. Você tem a oportunidade de gerar a identidade do seu filho hoje. Você tem a oportunidade de fazer nisso, fazer algo para ele hoje. O Alan tem 2 meninos pequenos. A oportunidade do Alan gerar uma identidade de homem de caráter é hoje. Se os meninos veem muitas vezes o Alan falando alguma coisa errada, tratando a Milane de alguma forma errada, os meninos vão ser gerados naquilo. Mas se os meninos veem o Alan tratando a Milane de uma forma boa, ensinando o caminho correto, os meninos vão ser gerados como homens de caráter. Então você, pai, é como se você tivesse isso daqui, ó. Você, pai e mãe. Você que tem um filho adolescente, ou você que tem um filho que nem eles aqui, menores, crianças ainda. É como se você tivesse isso. Vamos supor que isso aqui é um livro, tá? Só tem a capa e as folhas estão todas em branco. Você, pai, você tem a oportunidade de estar gerando um caráter, de estar escrevendo um caráter. Você é um autor. Sabia disso? Você é um autor e você tem um livrinho chamado Filho. Você é um autor. Você tem a oportunidade de escrever aqui, ó, o caráter. Se eu ensinar o meu filho a ser correto, querer só o que é dele, não querer tirar vantagem dos outros, isso vai ficar marcado na vida dele. Pode passar tempos, ele pode ter 40, 50 anos, mas ele vai guardar os princípios que você ensinou para ele hoje. Agora, se você não ensinar nada disso para o seu filho, aí depois vai ser aquela pessoa que talvez vai crescer sem caráter, vai crescer fazendo várias coisas erradas. Então você tem a oportunidade hoje de escrever a história da vida do seu filho. Você tem essa oportunidade. Como que você escreve essa história na vida do seu filho? Tendo o caráter de Cristo, demonstrando o caráter de Cristo para ele. Ensinando ele segundo Cristo. Ensinando ele
sendo, como que eu posso dizer, sendo expressão de Deus na vida dele. Assim você vai conseguir escrever esse livro aqui de uma forma boa. Você, pai, que já tem um filho de 17, 18, 20, 30, 40 anos, não importa a idade do seu filho. Você tem que ser um pai que você tem que demonstrar para ele que no momento de precisão, você sempre vai ter um conselho, você sempre vai ter uma direção. Porque, que nem eu disse, não importa a idade que o seu filho tem. O que importa é que, às vezes, quando ele está com dificuldade, que ele está sozinho, que ele chora, a primeira pessoa que ele vai pensar em pedir um conselho vai ser para você. A primeira pessoa que ele vai imaginar que vai ter uma direção boa para ele vai ser você. Então você tem que ser alguém que tem olhar para o seu filho. E lá o primeiro tópico que a gente leu, não deixar ele passar fome no emocional, mas alimentar ele emocionalmente. O segundo, eu não sei quem sou. Ele procura ser aceito por várias pessoas, mas é você falar para ele quem ele é. É você ter a oportunidade de gerar um caráter nele agora. Marcar a vida dele de alguma forma agora. Outra coisa. Pai e mãe, eu vejo Deus em vocês. Filhos que crescem longe do pai, né? Aqueles pais de antigamente que viam a função apenas como provedor da sua casa, que tinham que sair, trabalhar, trazer sustento para casa, pai distante, o pai frio. O meu pai, ele é assim. Ele é vivo ainda, eu ia falar era assim. Ele é assim. Né? O meu tio que me adotou, que me criou, ele é assim. Ele saía de casa às 5 horas da manhã, né? Aí trabalhava, voltava para casa às 7 horas, saía do quarto para trabalhar, voltava e entrava no quarto. Domingo estava em casa, mas não falava com ninguém, não faltava nada em casa, a gente tinha de tudo, não faltava nada. Só que a gente não tinha ele. Talvez você, pai e mãe, você acha que ser um bom pai, uma boa mãe, é você dar tudo que o seu filho quer. Ele pediu uma roupa, você compra uma roupa para ele. Ele pediu um videogame, você compra um videogame para ele. Ele pediu para ir em algum lugar, você leva ele. Talvez você ache que isso é ser um bom pai. Você pode dar tudo material para ele, mas se ele não tiver você, ele não tem nada. Sabe por quê? Sabe o que vai ser lembrado? Ele mandou aqui 11 horas, gente. 11 horas só, irmão. É 11 horas para falar? Sabe o que vai ser lembrado do seu filho hoje? É os momentos que você vive com ele. Então, lembra disso, tá? Eu já estourei o tempo, lembra disso. Você é alguém que você tem um livro em branco na sua mão. Então comece a escrever, começa a moldar ele, começa a direcionar ele. Não importa a direção que ele vai, mas direcione ele para o caminho certo. Né? Para a gente encerrar aqui. Ele fala um negócio muito interessante que eu vou repetir isso pela 100ª vez aqui, mas para entrar na mente de vocês. Esse é meu filho amado. Essa é a fala de Deus para Jesus. Ele está afirmando, ele é meu filho amado. Ele está afirmando, não está ligando a condição, se ele fizer, se ele for, não está ligando ao fazer, mas está ligado que ele é amado. Ele é meu filho querido. É isso que temos que passar para os nossos filhos, para os nossos jovens hoje. Que eles são amados, que nós nos alegramos com ele. Não falarmos nomes em momentos de ira, mas mostrarmos que eles são preciosos para nós. Não é você chamar o seu filho de algum nome no momento que você está nervoso, é a pior coisa. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, você vai esquecer do que você chamou ele. Mas você pode ter certeza, ele não vai esquecer do que você falou para ele. Ele vai lembrar daquilo. Não é você ser um pai assim, mas é você demonstrar para ele, filho, eu te amo. Filho, eu daria a minha vida por você. Que eu acho que a maioria dos pais daria a vida pelo seu filho. Filho, eu estou aqui para incentivar você no que você precisar. Não pelo que você faz, mas simplesmente porque você é o meu filho e eu amo você. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Vocês que têm 1 filho, 2 filhos, 4 filhos, né? Vocês são pastores, gente. Tem gente que fala, eu não quero ser pastor, mas vocês são pastores. Vocês têm pessoas para cuidar. Vocês têm pessoas que dependem de vocês.
Não só no natural, mas pessoas que dependem do emocional de vocês. Vocês são fonte de alimento dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, desses adultos. Vocês são provedores dele. Para encerrar, eu vou pedir só para aumentar esse louvor. Eu queria orar por vocês, tá bom? Depois disso, são 11 horas, tá, gente? Amém? Vamos ficar de pé então, gente? Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova. Comece a demonstrar então com atitudes. Comece a demonstrar então com falas.